A paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado pela sua vinda até aqui, né? Mais um podcast, né? Fé além do altar. Estou aqui também com meu irmão Regis. Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu tô como apresentador desse podcast, né? E hoje temos um convidado especial. Sim, quem será, hein? Quem é, Gabriel? Quem será? Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né? Muito prazer de estar recebendo ela aqui mais uma vez, que é o nosso pastor querido, pastor Francisco. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo, pastor, Seja novamente. bem-vindo, pastor. Amém. Então, pessoal, nós estamos aqui na nossa jornada sobre o Evangelho de João, né? E vamos começar falando sobre como João começou, né? Como foi João seguindo a Jesus. E a gente sabe que João foi um dos primeiros discípulos de Jesus, né, pastor? Sim. João, quando João Batista já estava pregando e batizando, João e Tiago já seguiam João Batista, né? O texto diz que quando João Batista ele traz a revelação do céu e dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João e Tiago já ficam na expectativa. Esse é quem esperamos. Então, quando João Batista batiza Jesus, Jesus se apresenta para ser batizado por João Batista, eles estão observando. E como eles já seguiam João Batista, João Batista testifica dizendo: eu vi o Espírito descendo como uma pomba sobre ele, sobre Jesus. Então testificou, esse cara é quem esperamos. Esse cara é que verdadeiramente veio para nos salvar. Então, quando nós lemos o texto, quando Jesus sai das águas, né? Esses dois discípulos, João e Tiago, né, que são dois irmãos, filhos de Zebedeu, eles vão e seguem a Jesus, e Jesus vê eles seguindo, né? O capítulo 1 de João, versículo 38, vai dizer: Jesus, voltando-se e vendo eles, seguiram e disse: que buscam? Né? Então eles estavam seguindo a Jesus. Jesus pergunta: o que vocês buscam? E eles disseram: mestre, aonde mora? E Jesus disse para eles: vem e vê. Vem e vê. Jesus se identificou com eles. Por quê? Porque Jesus conhece quem verdadeiramente quer um compromisso com eles. Não precisa chamar. Quando você quer um compromisso, não precisa ninguém te chamar. Você próprio se apresenta. E eles se apresentaram para Jesus. Então foram os dois discípulos que se apresentaram primeiramente para Jesus. Não precisou Jesus chamar. Eles se apresentaram seguindo. Aí quando Jesus vê eles seguindo, ele diz: vem e vê. Agora Jesus o quê? Diz: agora me segue. Então eles seguiram Jesus, e a partir desse momento que eles se aproximam de Jesus, começa o quê? A transformação. Todas as vezes que alguém se aproxima de Jesus, começa uma transformação na sua vida. E não foi diferente na vida de João. João começa a sua transformação de intimidade com Jesus, e essa intimidade ela começa a cada dia trazer uma transformação no seu caráter, na sua maneira de agir. E isso é na nossa vida. Então precisamos a cada dia, nós, para hoje, precisamos a cada dia nos aproximar de Jesus, para que essa transformação venha sobre a minha vida e a sua vida. E foi na caminhada com Jesus, né? Foi Sim. seguindo a ele, estando, foi como o Senhor falou, né? Vem e veja, vem e siga, né? Então, com quem nós andamos faz muita diferença, né? Isso, com quem nós andamos há muita diferença, né? Então, Jesus se identifica com eles, e agora Jesus o quê?
Porque Jesus ele abre a porta de quê? Da sua casa. Né? Da sua casa, como da sua casa? Da sua intimidade. Uhum. Porque eu só convido alguém para entrar na minha intimidade aqueles a quem eu confio. Eu não posso confiar em qualquer um. Porque quando você confia em qualquer pessoa para entrar na tua intimidade, você corre o risco. Uhum. Mas Jesus se identifica com ele, com João. Por isso ele passa a ser o seu discípulo amado. Porque começou a entrar na sua intimidade. E quando alguém entra na sua intimidade, verdadeiramente essa pessoa tem que ser alguém que você tenha uma afinidade com ela. Se não tiver, não coloca na tua intimidade que você vai ter problema. Então, meu pastor, eu vejo ali que no último episódio que a gente tratou aqui do podcast, a gente falou um pouco sobre o temperamento dele, né? Então, isso quer dizer, a pessoa ela vai passar pela transformação a partir do momento que está ali na presença do mestre, Sim. né? Então, isso quer dizer, se eu tivesse um temperamento ruim, eu sendo chamado, né? Ali no caso dele, ele já sabia que Jesus era Jesus, né? Sim. Mas quando a gente tem um chamado, a gente tem que estar ciente que a gente vai passar por essa transformação, né? É bem mais ou menos isso. Correto. Essa transformação ela é diária. Só que existe dentro de nós uma alma caída. E a todo momento essa alma ela quer voltar à sua origem. Então, às vezes você tem uma mudança de comportamento que não condiz com aquilo que você crê. Essa mudança de comportamento é a velha alma querendo se apossar do novo. Mas Jesus disse que tudo se fez Novo. Tá? Então, o que acontece? Você tem que dominar. É a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso, essa transformação ela é diária. Essa transformação ela tem que ser uma caminhada com Jesus. E é essa transformação que João teve e os outros discípulos tiveram. Mas teve alguém que a gente vai falar lá na frente que, mesmo tendo o mesmo professor, né, o mesmo mestre, não teve essa transformação a qual deveria ter. Tem pessoas que chegam, andam com você, mas não têm a mesma transformação que outras. Por quê? Porque elas não decidiram mudar o seu caráter. Elas decidiram caminhar observando você, mas não decidiram, né, mudar o caráter dela conforme é o seu caráter. Então, né, nós vamos falar de Judas depois, porque agora estamos falando de João, mas Judas teve o melhor mestre, o melhor professor, mas o seu caráter não mudou. O texto bíblico diz que ele era ladrão desde o início. Rapaz, a novidade aí. Ele era ladrão desde o início. Então ele roubava as ofertas que eram dadas ali, né? Mas João não. João tinha uma intimidade com o mestre. João deitava no peito do mestre, né? Sabe o que é uma amizade, né? De você ter uma intimidade, de abraçar essa pessoa e o Espírito Santo agir na sua vida? É isso que eu ia falar, né? Acho que tem um quadro, né, que é da Santa Ceia. Acho que ele é bem retratado, acho que é João, né? Repousando a cabeça sobre o peito de Jesus, né? Sim. Então fala sobre esse momento, né? O quadro, né, ilustra algumas coisas, né? Mas ilustra o que a palavra ela quer dizer, né? Que a palavra diz que João ele tinha intimidade que poderia, né, deitar no peito do mestre, né? Então, o que acontece? Nós temos que entender que todas as vezes que a gente tem uma intimidade verdadeiramente com alguém, você tem aquela liberdade, né? Liberdade de abraçar, liberdade de dar uma palavra, né? A liberdade de estar junto. Mas quando você começa a divergir em tudo que o outro fala, se você tem um líder, se você tem alguém que você se espelha, então você vai ouvir, vai analisar tudo que o seu líder está falando, o seu mestre está falando. Você não vai divergir com ele. Você vai analisar.
né? Por Então, que ele pensa assim, né? Vamos analisar. é porque está vindo de alguém que você admira. Aham. Quando você admira, você se espelha nessa pessoa, você analisa, né, tudo e tira o quê? Tira um ensinamento para você. Agora, quando você, todas as vezes que você se arma em tudo que for falado, essa intimidade já foi embora. Essa conexão já foi embora. Então é necessário que a gente venha entender, ter intimidade é você estar ali junto, né? Falar a mesma língua. Por isso que Paulo vai dizer: tenha em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. No falar, tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência do maligno, né? Então, é necessário que a gente venha entender que a nossa conexão um com o outro, né, de líder e discípulo, o discípulo está ali para aprender, para ser ensinado, né? Então, o que acontece? Ele não pode ficar divergindo, que traz uma contenda para o ambiente, né? Então, Jesus era um mestre que falava e os discípulos ouviam e colocavam em prática, né? Então, ser discípulo é colocar em prática aquilo que o mestre ensina, amém? Interessante. O Senhor falou sobre liderança, né? Eu gostaria muito de falar com o Senhor sobre a diferença da liderança, né? João, como o senhor falou, o João ele era discípulo de João Batista. Sim. E a gente conhece o João Batista, que era um temperamento bem diferente de Bem Jesus. forte, né? Bem forte, né? Isso. Poderia contar sobre essa diferença, né, de liderança que... Existe lideranças que têm um temperamento forte, né? Porque o que acontece? Depende de quem você foi discipulado antes. Para você ser líder, você já foi liderado por alguém. Então, a característica de alguém, né, sempre vai ecoar no seu discípulo. A característica do seu líder sempre vai estar sobre a vida do seu discípulo, né? Então, o que acontece? João Batista ele foi discipulado por quem? Né? A Bíblia não diz, mas o deserto discipulou João Batista, né? João Batista, a Bíblia vai dizer que João Batista comia o quê? Né? Os gafanhotos, né? Então, ele foi discipulado por um caminho bem hostil, né? Hostil. Porque foi no deserto que ele foi discipulado. Por quem? Por Deus, né? O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem, é lugar de ensinamento. Porque você passa, o deserto não tem água à vontade, tem? O deserto não tem comida, não tem, né? Luxo, né? Não tem luxo. O deserto tem ensinamento, porque você passa a dar valor a tudo que você consegue no deserto. Se você tem uma gota de água em uma folha, você consegue dar valor e agradecer a Deus por aquele detalhe daquela água. Se você consegue encontrar, né, um gafanhoto para comer, você passa a dar valor. Se você encontra uma casa de abelha, você bebe o mel e dá valor àquela gota de mel. Então João Batista foi ensinado. Por isso ele era tão rígido, né? Mas alguém via Deus na vida dele. Por isso o seguiam. Ele era rígido. Por quê? Porque o deserto o ensinou. Meu pastor, meu Deus, que coisa forte. Ó, fazer um rápido aqui, deixando aqui pra você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, tá perdendo tempo por quê? Dá um like se você tá gostando desse conteúdo, desse podcast. Comenta, deixa seu comentário. Eu fico muito feliz no último episódio que a gente fizemos aqui, os comentários das pessoas. Comenta, compartilha, envia no grupo da família. Ajude e apoie esse canal a crescer a cada dia mais. Eu creio que você esteja gostando do conteúdo que está sendo falado aqui. Está sendo edificação para minha vida. E eu creio que para a vida da sua família, dos seus amigos também vai ser edificação. Então compartilhe, não deixe de compartilhar não. Nos apoie nesse canal, tá bom, pessoal?
Meu pastor, que coisa linda, fantástica. O interessante é isso, né, pastor? É que quando a gente estamos em um lugar hostil, um ambiente hostil, a gente começamos a olhar com um olhar diferente para as coisas, né? Sim. A gente olhamos para um copo d'água, a gente já começamos a valorizar. Por quê? A gente não tinha isso, né? A gente não era difícil conquistar isso, né? Hoje em dia a gente vemos um tempo de muita facilidade, né, meu pastor? Justamente, né? Hoje nós vivemos, boa colocação que você falou, porque tempos difíceis gera personalidade forte, personalidade determinadas, né? Então, quando tudo é fácil, você não tem personalidade, porque tudo é tão fácil conseguir que a sua personalidade é tão banal, as coisas. É tão genérico. É isso. Né? Superficial. É genérico porque é superficial, né? Superficial. Mas quando você entende, irmão, se eu não tomar posse disso aqui, não tem outro para mim beber. Se eu não tomar posse desse copo com água aqui, não vou tomar outro daqui a 2, 3 horas. Irmão, você vai dar valor a cada gole de água. Isso faz muito eu pensar em uma frase que eu digo, né? Você não sabe o que era estar bem sem antes ter sentido dor. Você não sabe o que é estar feliz de verdade sem antes ter estado triste, né? Então isso que faz dar valor realmente. Exatamente. Aí eu já junto a você que quando Deus permite a gente passar por certos desertos, para que a gente possa ter propriedade para poder falar, né, pastor? Isso, né? O deserto nos ensina, né? E a experiência, a maturidade. A maturidade, ela vem com a vida, né? Às vezes você lê nos livros, aprende. São pessoas inteligentes. Mas a maturidade, ela vem com a tua vida. Então, quem viveu, ela tem o que te ensinar. Agora, você que não passou por aquilo, eu só posso levar você até onde eu fui. Eu não posso levar você além de onde eu já fui. Porque eu não vou conseguir te ensinar depois do limite ali, onde eu já fui. Mas quando a gente busca em Deus as experiências, né? Aí nós passamos a ensinar e a levar pessoas além daquilo que pensamos ou imaginamos. Por isso estamos aqui, fé além do altar. Amém? Eu gosto do meu pastor porque toda hora ele encaixa ali. E é muito interessante isso mesmo, porque João Batista, ele estava trilhando um caminho. Sim. Ele não estava perdido no deserto. Ele tinha um direcionamento, uma rota, um objetivo, uma missão. Isso aí. Né? Hoje a gente vê muita gente tentando guiar outras pessoas, como o senhor falou. Mas até um certo ponto. Chegou ali, as duas já estão perdidas. Justamente. Os dois se perdem no meio do caminho. Por isso que a vida é feita de degraus. Né? Se você der um passo acima, irmão, você vai ter que voltar para aprender aonde você pulou. Por isso não podemos pular etapas. Assim é também a parte espiritual. Você não pode pular etapas. Quando você pula etapa, irmão, você vai cair, vai quebrar as pernas. Porque é necessário que você venha subir cada degrau. Tem gente aí pulando degraus, né? Pensando em cargos, em igreja. Não, irmão. Como João aqui. João não pensou nisso. Ele foi seguindo Jesus. Né? Tiago foi seguindo João. E, assim, um ponto interessante, a obediência de João Batista. Sim. Porque João Batista falou, é eles que você deve seguir, não foi isso, pastor? É isso aí. João Batista, ele vinha através de uma revelação do céu, né? Que está lá em Isaías, que Isaías diz, né? Que vinha alguém que iria abrir o caminho para que Jesus passasse, né? Portanto, João vem abrindo ali o caminho, pregando o arrependimento. Por isso,
Jesus, quando vem, João Batista não quer batizar Jesus. Porque João Batista diz, eu que preciso do batismo e tu vem a mim, né? Aí Jesus diz, deixa por agora. Para quê? Para que seja testemunho daqueles que estão observando. Porque o que acontece? Não há nada que a gente faça, se não tiver um testemunho, não adiantou nada. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa escondido, mas o reino de Deus ele é visto pelos sinais, pelas maravilhas. Assim, muitos crerem, né? Então o que acontece? João Batista não vinha fazendo sinal. Era um profeta que não fez sinais, mas ele batizava pregando o arrependimento. O arrependimento. Então o que acontece? Por isso ele foi tido como um profeta. O profeta que prega o arrependimento. Então, quando João Batista fala que viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus, espera aí, houve um sinal aí. E o céu aberto. E o pai dizendo, este é o meu filho amado, a quem eu tenho alegria, a quem eu me comprazo. Né? Então, João e Tiago ouviram isso. Ouviram João Batista falar sobre isso. Então, esse é o sinal que esse é o Cordeiro de Deus. É verdadeiro. Amém? Amém. Fala tu, Gabriel. Tem alguma coisa para perguntar? Então, Estou impactado aqui. Então, e o interessante, né, falando ainda sobre liderança, né, a conversa foi caminhando por isso. Jesus, ele tinha pessoas mais íntimas dele. Sim. Tinha discípulos, aqueles discípulos que ele levava separado com ele, né, tinha uma intimidade, um grau de intimidade maior com Jesus. Não era isso? Sim. Para você ver que João e Tiago, Jesus não deixava de fora. Eles estavam sempre juntos. Sempre juntos. Aí agrega quem? Pedro. Alguém que precisava de mais transformação. Eu vou te falar, antes desse podcast, eu achava que era o Pedro que era o mais próximo. Não. Né? Não era não, era João que era o mais próximo, né? O discípulo amado, por isso leva o título de discípulo amado. Eu falei, gente, que eu ia aprender então, aqui. Interessante isso, pastor, porque João e Tiago, eles vieram de uma liderança com personalidade forte. Sim. E agora, quando eles estão com Jesus, Jesus traz eles para perto. E vem junto com ele Pedro. Correto. As pessoas mais, vamos botar assim, problemáticas ali na questão temperamental, né? Sim. Pedro era impossível, né? Impossível, né? Isso. Alguém vai dizer que é fleumático, não é isso? Fleumático. Interessante isso, né? Jesus ele traz para perto as pessoas que têm mais problema, né? Na área temperamental, né? Emocional. Emocional, né? Jesus, ele pega os improváveis, né? Aquilo que não tinha jeito, tá? Então, o que acontece? Por isso que eu estou aqui. Estamos aqui. Por isso que estamos aqui, né? A gente lembra do último episódio que a gente gravou com o senhor? Ele é um pastor, né? Eu não gostava de crente. Sim, sim. Né? Então, tinha um temperamento egoísta, um temperamento forte, de orgulho, de soberba. Eu tinha esse temperamento. Né? E o próprio Deus tratou comigo. Né? E hoje, até na construção do ministério, né, que Deus me deu, eu ainda tinha esse comportamento um pouco arredio, né, com as pessoas, rígido, né? Então, esse comportamento, Deus foi tratando comigo, enviando pessoas para lidar comigo. Né? Porque o que acontece? Quando você tem um comportamento, Deus vai enviar pessoas com um comportamento mais arredio do que o teu para transformar a sua vida. Né? Então, o que acontece? Deus, ele trabalha de maneiras que a gente, muitas das vezes, não vai entender. E foi assim que Deus fez comigo, enviando pessoas. E aí eu entendi
que eu tinha que me submeter, porque aí eu não era mais qualquer pessoa, eu era um líder. E quando você é um líder, você precisa liderar com o mesmo sentimento de Cristo. Porque se você for com teus sentimentos, você acaba se decepcionando e decepcionando pessoas. Então é necessário que nós venhamos liderar com a mesma liderança de Cristo, com o mesmo pensamento de Cristo. Porque quando você bota os teus pensamentos, as tuas vontades, você se decepciona e decepciona pessoas. Por isso, muitas pessoas hoje estão decepcionadas com seus ministérios, estão decepcionadas com seus líderes. Por quê? Porque cada um quer fazer da sua maneira. E nós temos que ser imitador de Jesus, igual Paulo diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é necessário que verdadeiramente um líder seja chamado por Cristo. Não é simplesmente por emoção, não. Se você for pela emoção, você acaba atrapalhando o ministério de pessoas e você acaba se frustrando. Por isso, muitos líderes, pastores hoje, estão decepcionados. Muitos já tiraram as suas próprias vidas por se decepcionar em seus ministérios, porque querem fazer a sua vontade. E de quem é a obra? De quem é a igreja? A noiva é de quem? Então, quando eu entendo isso como líder, que a igreja não é minha, que a noiva não é minha, eu tenho que me comportar como o quê? Como submisso ao Senhor, para que tudo Ele venha fazer. Porque quando eu quero fazer com as minhas próprias mãos, Jeremias vai dizer, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. E enquanto eu queria, no início, fazer com as minhas próprias mãos, o ministério não desenvolvia. A gente não ia à frente. Mas quando eu passei a entender que a obra é do Senhor, a noiva é dele, é ele que cuida, é ele que adorna a noiva. Então, nós temos que esperar ele trabalhar, ele fazer. E ele vai levantando pessoas aqui, discípulos ali, para que possa estar fazendo a obra. E aí começa o quê? Começa um discipulado. Deus vai enviando. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém vem, Jesus ele fala isso, ninguém vem se o Pai não trouxer. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então há o quê? O Pai traz até Jesus e Jesus leva até o Pai. O que eu entendo por isso? O Pai traz, o Filho transforma, o Espírito Santo faz a obra. Amém? Muito conteúdo, é muito forte. Glória a Deus. E Jesus ele não lançou ninguém fora, né, pastor? Jesus disse, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Então, são consequências da vida espirituais que a gente, muitas das vezes, traz um fardo pesado para nossas vidas. E é onde muitos caíram na fé, porque levaram fardos pesados e Jesus disse, troca comigo o teu fardo, que o meu fardo é leve, o de você está pesado, troca comigo. Quando você trocar, você vai saber que o evangelho não é pesado. O evangelho ele é algo leve. Quando você deixa o Espírito Santo pairar sobre a igreja, administrar a igreja, você passa a viver momentos leves, né, no teu ministério. E quando você passa a ter esse momento leve, irmão, só se dedica, só busca mais intimidade com o Senhor, porque na caminhada ele vai te revelar quem está do teu lado e quem não está. Quando João está na mesa, na ceia, a qual Judas iria trair Jesus, só foi revelado para ele, só para João. João pergunta, Senhor, quem irá te trair? Aí Jesus disse, aquele a quem
molhar o pão junto comigo no prato. Então, quando você tem intimidade, Jesus passa a revelar os detalhes da tua caminhada. Sim, Glória a Deus. Cada palavra que o pastor fala o coração começa a queimar. Mas o engraçado é isso, o senhor estava falando, o senhor estava nos explicando, né, sobre a trajetória. E o que me chamou a atenção foi que Jesus ele trazia e revelava coisas importantes a pessoas problemáticas, né? As pessoas com personalidade muito forte. Poderia revelar qualquer um, mas a transfiguração ele mostrou para Pedro, né? Revelou a essas pessoas que muitas das vezes a gente não escolheria para estar próximo da gente. Mas ele trouxe para perto e mostrou coisas incríveis, revelações incríveis, detalhes incríveis a pessoas dessa maneira, né? Com personalidade forte, com dificuldade emocional, por exemplo. Sim. Quando há o Monte da Transfiguração, né? E Jesus leva Pedro, João e Tiago, né? Os 3 discípulos ali, que tinham uma personalidade forte. Pedro tinha uma personalidade forte, né? Então, Pedro ele consegue identificar, né? Quem estava ali? Moisés. Quem mais? Elias. Quem mais? Jesus na transfiguração. Ele diz, Senhor, tem 3, podemos fazer aqui uma tenda, né? Para cada um. Só que o que acontece? Jesus estava mostrando para eles ali que havia a lei e havia os profetas. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias. Então, e Jesus era quem? O Filho de Deus que estava ali. Portanto, quando Deus ele se revela ali, dizendo, este é o meu filho, ouvi a ele. Quer dizer, a lei passou, os profetas passaram, mas Jesus estava ali para trazer o quê? A palavra da transformação. Não era mais a lei que ia transformar, mas ali não era mais os profetas, mas o próprio Jesus trazendo a revelação de Deus para que houvesse transformação no nosso meio até hoje. Por isso essa palavra continua de transformação pelas nossas vidas. Amém? Por isso que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando o pecado sai, há uma transformação. Quando eu me dedico a viver os projetos de Deus, há uma transformação. Mas cabe a você querer ser transformado, sim ou não? Sim. Cabe a você decidir isso. Tem pessoas dentro da igreja até hoje que não decidiram ser transformados, mas continua numa religiosidade. Porque viver o evangelho não é um trabalho que você bate ponto, não. Viver o evangelho é uma transformação diária, é uma decisão. Eu quero seguir a Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus. O que é de ser discípulo? Né? É aprender com o mestre, como ele viveu. Né? Como ele viveu. Então, quando eu e você decidimos sair dessa velha vida, a qual nós vivemos de pecado, para viver uma vida com Cristo, é ser imitador de Cristo. É ser imitador. Então isso é uma decisão. E essa decisão não é para qualquer um. É para quem verdadeiramente quer deixar o pecado, quer deixar o mundo, para viver o evangelho de Cristo. Por isso Paulo vai dizer, se alguém vier e pregar outro evangelho, e o fundamento não for Cristo, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Por isso tem muitos pregando o evangelho que não transforma. Evangelho que não muda caráter. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é cruz.
E quando você entende que a cruz é o limite, né? Que a cruz é o limite, você entende, opa, peraí, eu não cheguei até a cruz ainda. Eu preciso renunciar. Preciso levar a minha cruz. E aí eu acho que é o momento que entra a parte boa, né? Eu tô dizendo a parte boa, né? Porque eu imagino você tá no mundo, tá ali sofrendo, passando por um monte de dificuldades, né? Aí você encontra Cristo, aí você renuncia ao mundo, aí você começa a viver dentro da presença do Senhor, e aí você consegue ver as coisas se transformando e melhorando na sua vida, né? Então aí eu vejo, estávamos no deserto e agora estamos na parte boa. Mas tem muita gente também que vê, assim, como eu falei da parte boa, que chegar na igreja e renunciar ao mundo é deixar a coisa boa para trás. Tem muita gente que pensa assim, Sim. né? E fala, caramba, eu vou ter que deixar de fazer isso. Eu já escutei muito, né? Eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, né? Ah, eu ainda xingo muito palavrão, né? Várias outras coisas, né? E aí a pessoa acaba achando que entrar para dentro do corpo de Cristo, né? Para dentro da igreja, isso sim é sacrifício. E o mundo não é, né? Só que, por exemplo, como o Senhor falou, se você tem no seu coração que você deve seguir, né, que aquele chamado é seu, você entra e você vê que aquilo é bom para você, né? As coisas boas vão se fazendo ali na sua vida, né? Eu digo por mim, né? Antes eu falava, eu vou para a igreja, eu vou ter que tirar um monte de costumes meus que eram ruins. Hoje não. Hoje eu faço de coração. Hoje, se eu fizer errado, eu até me sinto mal. Eu falo, caramba, me perdoa. Não era pra mim ser assim, né? Então, eu acho... O que o senhor tem, assim, pra dizer para essas pessoas que pensam que tá dentro da igreja é mais sacrificante do que tá no mundo? A pessoa que tem esse pensamento, né, ainda não foi tocado pelo Espírito Santo, né? Eu falei agora há pouco que ninguém vem a Cristo se Deus não o trouxer. Então, o Espírito Santo de Deus, ele toca. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus convence o homem, toca nele, Deus traz até Jesus e Jesus transforma, né? Então, essas pessoas que não foram tocadas, elas acham que o mundo é maravilhoso. E é. O pecado é bom. Quem disser que o pecado não é bom é mentiroso. Só que o pecado te leva para o inferno. Só que o pecado, ele te lança no abismo a cada dia. Porque o que acontece? O que é bom, né, no mundo? Bebida é boa, você paga por ela. Cigarro é bom para quem fuma, você paga por ele, né? A prostituição, tudo isso você no mundo você acha bom. Então, quando você vem para Cristo, você já não pode mais viver aquilo. Mas você não paga para ter Cristo. Por quê? Porque você já foi comprado por um preço muito alto, a preço de sangue, né? Então, quando eu reconheço isso, quando eu fui tocado pelo Espírito Santo e reconheço que eu fui comprado a preço de sangue, já não é mais sacrifício fazer tudo isso, né? Deixar tudo isso para trás, deixar todo esse vício do passado para trás, porque eu reconheço que alguém fez algo por mim. E isso só é reconhecido quando verdadeiramente eu fui tocado pelo Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer que Jesus vai dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas. Só que algumas pessoas que estão com esse entendimento estão cegas. Mas para ser esclarecido precisa o quê? Ser tocado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus vem e diz assim, vem a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entendeu a sequência?
você está cansado do vício, você está cansado da bebida, das drogas, da prostituição, o Senhor te chama, porque Ele quer trocar o fardo dele contigo. Mas precisamente você precisa estar cansado disso tudo e entregar a tua vida para Ele. Porque quando você entrega a sua vida para o Senhor, verdadeiramente você será liberto. Amém? Amém. Voltando àquilo que a gente estava falando, pastor, Jesus, ele trouxe para perto essas pessoas justamente que têm um temperamento forte, que tem um caráter um pouco rígido, precisa ser moldado, né? A gente sabe que Pedro, né, ele chamou Pedro para perto, né? Que tinha um caráter rígido, né? Tiago, João, que foi chamado, apelidado por Jesus, filho do trovão. Então Jesus, ele trouxe essas pessoas para perto para justamente trazer essa transformação, né? E sendo que tinha um no meio deles que precisaria ter o caráter transformado, renovado, que tinha também uma questão a ser resolvida. Por que Jesus ele não trouxe para perto, que no caso seria Judas Iscariotes? Não é que Jesus ele não trouxe Judas para perto, né? Só que Jesus ele escolhia 3 mais íntimos para estar ali, né, na sua intimidade, né? Na sua intimidade. Então, Judas, né, era discípulo como outros que também eram discípulos, mas não estava ligado naquela intimidade com Jesus, né? Que ali João e Tiago e Pedro tinham. Então, o que acontece? Quando Jesus ele chama João e Tiago, né, que foi dado o nome de Boanerges, né, filho do trovão, Filho do né? trovão. Então, o que acontece? Esses filhos do trovão, que Jesus denomina, são pessoas que estavam do seu lado e traziam ali, né, para resolver. Tem pessoas que estão do teu lado que às vezes você conta com ela, fala uma coisa e ela já quer resolver as coisas. Então, eles fazem aquele alvoroço para resolver. Por isso que Jesus tinha eles como íntimo. Por quê? Porque eram pessoas que ele poderia contar, que Jesus poderia contar com eles. Por isso que se dá o nome filho do trovão, não é? Porque queriam estar ali fazendo tudo para o mestre, porque eram os primeiros que foram chamados, né? E Pedro era aquele camarada que queria resolver na espada, Na raça, né? na raça, né? Cortar a orelha, queria resolver tudo ali, mas Jesus conhecia cada um deles. Mas só que João tinha uma particularidade com o Senhor. João era aquele camarada que Jesus, né, falava do seu momento de aflição. É aquele cara que Jesus poderia contar em todos os momentos. Tem pessoas que você pode contar com ele a todo momento, mas tem outros que você não pode falar os teus segredos. Eles vão falar para os outros. Mas quando você tem uma intimidade com alguém que vai verdadeiramente estar ali fechado contigo, irmão, não tem preço, não tem valor. Tudo isso é para a glória de Deus. Aleluia. Uma amizade, né, que foi criada. uma amizade, ali, né? Igual a gente poderia comparar com Jonathan e Davi. Sim, né? Porque o texto lá de Samuel vai dizer que Jonatas e Davi, eles tiveram uma junção de alma, né? O que é isso, irmão? Quando você une as almas, é uma só ligação, só propósito. Mesmo ali, Saul procurando matar Davi, Jonas sendo filho, não concordava com a atitude do pai, mas ali era amigo de Davi, fiel. Então, assim era João com Jesus, fiel. A fidelidade é algo tremendo. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que honra, honra. Quando você honra o teu líder, irmão, você vai honrado quando você for líder também. Porque tudo que você planta, você colhe.
Interessante, né? Você honrar o seu líder, né? A gente pode ver isso também na história de Elias e Eliseu. Quando Elias ele subiu, né? Na Sim. carruagem de fogo. Antes disso acontecer, Eliseu pediu, né? A unção dobrada, né? Porque ele via em Elias, admirava a unção que Deus tinha descido sobre Elias, né? Então ele desejou isso também para si. Sim, porque a unção, guarda isso aqui no teu coração, a unção que você admira é a unção que você atrai. Então, todas as vezes que você admira alguém, essa unção vai vir sobre a tua vida também. Quando você admira o teu líder, irmão, né, a unção ela é derramada sobre a tua vida. Aquela mesma unção da tua liderança vem sobre a tua vida. Então, Eliseu ali, ele admirava a unção que estava sobre Elias. Quando vem o redemoinho, que leva Elias e a capa cai, Elias antes de ser arrebatado, ele diz, se tu veres eu subir, essa unção vem sobre ti. Porque grandes coisas pediste. Horrenda coisa, né? Que ele pediu, né? Horrenda coisa pediu. Por quê? Porque a responsabilidade é grande. Tem gente que quer unção para quê? Para se amostrar, para se inchar, dizer que você é o tal. Né? Essa unção não agrada a Deus. Essa unção não é de Deus. Né? Mas quando você quer a unção para glorificar o nome do Senhor, o Senhor se alegra contigo. O Senhor se alegra. Então, por isso, devemos, em toda a nossa vida, glorificar o nome do Senhor. Quando você para de glorificar o nome do Senhor para glorificar o seu nome, aí vem aquela palavra, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmão. Então a sua queda ela é iminente. Por isso Paulo vai dizer, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Tem gente que está caindo com seus próprios pensamentos. Tem gente que está dizendo, estou cheio da unção, mas Deus já se entristeceu com ele lá atrás e já rejeitou, igual rejeitou Saul. Não coloca Deus nos projetos, né? É isso aí. O que acontece? Eu vou, eu faço. Não é bem por aí, já né? sei, não é assim. sei como fazer, como Isso aí. chegar, rodar, quebrar tudo. É isso aí. Tem gente que chega em uma igreja perguntando, pastor, o que eu vou falar? Qual é a pregação? Ou quando chega em uma igreja, o pastor diz, irmão, você vai pregar assim, você vai pregar assado, para quê? Para que faça só aquilo que é colocado para fazer ali pela liderança. Não, irmão. Quando você vai pregar, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir, falar na sua vida. Porque quando você vai tudo como um robô, o que vai acontecer? Não é Deus que está falando, é o próprio homem. E quando o homem fala, irmão, Deus só tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra, a minha palavra, não. Ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso ele diz, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. E por isso a importância de se entregar de corpo e alma, né, ao Espírito Santo, né? Ele é Deus que te usa, né? Isso é a obra do Senhor, a gente não usa nada de Deus. Deus usa a gente. É isso. É a obra dele, né? E tem muita gente que tem vendido o seu azeite. Aí a gente vamos ver ali na parábola que Jesus vai contar, né? Das bodas. Mateus 25? Isso. Das 10 virgens? Isso, das 10 virgens. Sim. A gente vamos ver que tem pessoas que têm vendido azeite. Né? Quando chegar no grande dia, as 5 loucas, né? Estavam dormindo. 5 loucas e 5 prudentes? Isso, e as prudentes estavam com as suas reservas. Quando elas acordaram, né, viram que já tinha um chamado, o noivo estava perto de chegar. Elas pediram, me dá o seu azeite, me dá o seu azeite. Elas disseram, não, vão lá comprar o azeite. Por quê? Tinha pessoas que estavam vendendo azeite. Enquanto tiver pessoas que vendam azeite, né? Enquanto tiver pessoas que compram, vai ter pessoas que vendem. Então tem gente que chegam até a igreja atrás de milagre, comprar milagres. Tem pessoas que chegam
né? Querendo que tudo se resolva na sua vida. E é o maior erro de alguém é entrar em uma igreja atrás, né? Atrás de bênção, de revelação, né? De milagres. Não, você vai na igreja porque é o lugar de adoração. Você vai na igreja porque você já recebeu de Deus a salvação. Então você vai para adorar o Senhor. Por isso Paulo vai dizer que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita em nós. Então quando eu saio da minha casa, quando você sai da sua casa para ir ao templo adorar, você vai só para adorar, você não vai para receber. Não, você vai para adorar o Senhor. É o lugar que Deus preparou para que ele fosse adorado, é naquele lugar. Tem gente que vem para pedir, tem gente que vem para buscar alguma coisa e Deus está dizendo, não, você está vindo pelo propósito errado. Você já recebeu tudo que eu conquistei na cruz, você já recebeu. Jesus vem dizendo isso. Paulo diz isso, tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança, é direito nosso. Só que as pessoas querem pedir mais, mas não tomam posse daquilo que já tem. Uhum. Então, quando eu não tomo posse daquilo que eu já tenho, irmão, como que eu vou conquistar algo novo? Até aquilo que eu já tenho se perde, né? Isso aí. Até o que você tem será tirado. Por quê? Porque você não deu valor. Então, aquelas virgens não deram valor ao azeite, irmão. Aquelas 5 loucas não deram valor ao azeite que estava com ela. Elas queimaram o azeite antes. Tá? Mas aquelas prudentes, tinha azeite de sobra para esperar o noivo. O noivo está voltando. E a igreja tem que ter azeite para esperar o noivo vir. Enquanto o arauto está dizendo, aí vem o noivo. Se prepare, irmão. Enquanto está havendo um grito, o arauto está gritando. O mensageiro está dizendo, aí vem o noivo. Irmão, guarda o teu azeite. Guarda o teu azeite. Não deixa faltar. Mas não fica comprando de ninguém, não. Busca o teu azeite com cara no pó. Oração, entrando no teu quarto. Fecha a porta. Entrando no quarto de Jesus. Para que o azeite venha aumentar a cada dia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tremendo. Tremendo. Outra coisa, voltando um pouquinho mais, a gente já estamos caminhando para o final. Voltando um pouquinho. A gente começou falando aqui, né, sobre... Que isso, Gabriel? Já tá no final? Estamos já chegando no final. Não. Não, tá muito bom isso aqui. E assim, como o senhor falou, né, muita gente vem com a intenção errada, com um propósito errado. Sim. Querendo receber, querendo... E a gente sabe que não é sobre nós, é sobre sempre a obra do Senhor, sobre a glória dele, né, sobre a salvação que Jesus ele já fez por nós. E trazendo mais sobre a palavra que estamos falando, né, Judas, ele veio com um propósito errado, não foi, pastor? Sim, Judas ele veio atrás de um líder para que governasse naquela época. Né? Se você for ver, os historiadores vão dizer que Judas é um camarada político. Então ele veio atrás de alguém que tinha uma ideologia de governo. Uhum. Só que o governo de Jesus não era a ideologia humana, era uma ideologia do céu. Só que Judas vem com essa ideologia terrena e se decepciona. Quem vem com a ideologia terrena, irmão, para a igreja se decepciona. Quem vem atrás de carro, quem vem atrás de se dar bem na igreja, se decepciona. Tem muitos camaradas que louvavam, cantavam no mundo e vieram para a igreja e se decepcionaram. Tem muita gente que ganharam concurso em rádio, televisão, que não fizeram sucesso no mundo e vieram cantar na igreja. E aí o que acontece, irmão? Quando isso começa a trazer para eles um resultado, eles se exaltam. E aí é a queda. Portanto que muitos saem para o mundo novamente. E muitos até começaram na igreja. Mas o propósito deles não era de coração. Uhum. Não era um propósito correto. Então Judas veio com esse propósito de governo terreno. Mas Jesus tinha um propósito de governo do céu. Só que ele não entendeu. Portanto, ele vendeu Jesus para o governo terreno. Vendeu Jesus para que fosse crucificado. Então, quando eu tenho uma motivação
Mas com um propósito errado, irmão, a queda é iminente. A decepção é iminente. Então nós temos que entender. Não vem para a igreja com um propósito errado. Vem para a igreja porque Cristo te salvou. Cristo te chamou. Cristo quer trabalhar na sua vida. Quer trabalhar no seu caráter. Mas cabe a você deixar. Se você não deixar, irmão, portanto, Paulo vai dizer, aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Então, tem que haver uma transformação. Tem que se deixar ser transformado por Cristo. E essa é a motivação. A cada dia. É de fé em fé e de glória em glória. Por isso, mais uma vez eu digo, estamos aqui, fé além do altar. Porque a fé não é só dentro da igreja. É além dela. A fé é na tua casa. A fé é no teu trabalho. A fé é na rua. É aonde você for. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não há lugar de adoração, né? O lugar de adoração está dentro de você, no teu coração. Aonde você decidir adorar o Senhor, Ele está presente para receber a tua adoração. Pastor, e a igreja? O templo? O templo é o lugar a qual nós nos reunimos para levarmos a nossa adoração ao Senhor e aprendermos dele. Porque a palavra ela é pregada, a palavra ela é ensinada no templo. E é onde nós nos juntamos para que venha a verdadeira adoração. Não que eu só adore no templo, mas a partir dali eu saio dali com o entendimento da adoração. E é isso que Paulo nos ensina, né? E toda palavra ela é proveitosa para ensinar, né? Para corrigir, para redaguir, né? Toda palavra ela é proveitosa. Então, todas as vezes que você recebe o ensinamento da palavra, guarda no teu coração e pratica. Amém? Amém. Pastor? Já vou deixar você falar, porque eu acho muito interessante isso, porque Judas, ele, como o senhor falou, né, ele já veio desde o começo, ele roubava. Sim. Então ele já veio com uma visão terrena, Errada. uma visão errada, uma intenção errada. E como isso é perigoso nos dias de hoje, né? Porque isso acabou cegando ele. Quando ele viu o que ele fez, né, quando ele priorizou o dinheiro, o roubo, a ganância, né, quando ele foi ver tudo aquilo que ele fez, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E é muito interessante quando a gente trouxe a parábola das 10 virgens, porque foi isso que aconteceu. As 5 loucas, elas não estavam preparadas, estavam totalmente despreocupadas em estar prudenciada com o azeite. Quando chegou a hora, aí veio o noivo, está batendo na porta, elas acordaram, se caíram as escamas dos olhos e elas foram notar, caramba, estou sem azeite. Não tem como eu entrar. Só entra quem tem o azeite. E é por isso que é muito importante, convido a você, não vem com a intenção errada. A obra é do Senhor, vem por Cristo. O engraçado é que quando o primeiro que a gente teve aqui com o pastor, eu trouxe sobre a parábola também do filho pródigo. É exatamente isso, né? O filho que estava dentro de casa, estava na casa com o pai. O filho pródigo ele foi, saiu, vendeu tudo aquilo que tinha de herança. Mas o filho que ficou na casa do pai, ele continuou lá trabalhando, servindo ao pai. Quando o filho pródigo veio, seu irmão ele veio, ele preparou uma festa e tudo aquilo que eu já disse naquele primeiro. Mas só que o filho, o seu irmão, né, que ficou dentro da casa do pai, ele ficou com raiva, ele criou um ciúmes dentro dele. E ele foi reclamar com o pai, olha, eu tô aqui te servindo há tanto tempo, e você não prepara um boi sequer para mim, esse que se foi, agora voltou, o senhor prepara um boi para ele? E o pai ele falou assim, olha, ele estava perdido, mas ele voltou. E tudo que eu tenho aqui, você não percebeu? Tudo que eu tenho é teu. E é isso que Jesus ele fala, né? E você não precisa... É claro que a gente precisamos... o Senhor ele nos abençoa. O Senhor ele cuida da gente. Quando a gente precisa, ele não deixa faltar nada.
né? A gente não tem mais aquilo que a gente quer, né? Mas aquilo que necessitamos, ele nos dá. Mas a maior vitória, a maior bênção foi o que ele já fez por nós. É isso. Foi a salvação. É isso. Pode falar. Você falou sobre adorar. Eu queria perguntar assim, tá? Não ri. Não ri. E nem fica tentando adivinhar quem é. Mas assim, às vezes você tá tu tá num lugar, tu tá no meio de qualquer outra coisa e você sente a necessidade de sair, se esconder e ajoelhar e orar. Isso é uma forma de adorar também? É um toque do Espírito Santo. Isso é uma particularidade com cada um, né? Que Deus tem. Né? Então, tem pessoas que elas colocam, o Espírito Santo de Deus traz para elas uma solicitude. Tem momentos que essa pessoa, né? Que eu sei quem é, essa pessoa, ela sente esse momento de solicitude, de se resguardar um pouquinho, né, a sós para orar a Deus. Então é uma maneira de adoração, né? Então ela sente a necessidade de elevar a sua oração, a sua adoração ao Senhor. Então é necessário que a gente entenda que é um tempo de solicitude. Jesus, ele tinha o tempo de solicitude. Para você ver que o texto aqui que Jesus leva João, Tiago, Pedro, João e Tiago para o monte, Jesus deixa eles num lugar e se afasta para orar sozinho. Então há um tempo de solicitude, é um tempo que você necessita, né, estar sozinho com Deus, né? É diferente de você escolher estar só, né? Não querer ninguém contigo. Solicitude é um tempo que você reserva para você, para com Deus. Amém? Amém. Não precisa falar quem é não, pastor. Tá bom. Meus irmãos, chegamos ao final. Chegamos já ao final. Muito proveitoso esse tempo que estivemos aqui, né? Em saber que a maior revelação é ter Jesus como o nosso Deus, né? É receber a graça, né? A misericórdia que Jesus já fez por nós na cruz, né? Então, pastor, muito obrigado por mais um episódio aqui. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Você ouviu mais vezes aqui, tá? Pô, Amém. Eu que agradeço, né? E que o Senhor possa... Tem aquela câmera ali, o Senhor olha para aquela câmera ali e fala um recado para os nossos ouvintes aí, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém. Eu queria agradecer a minha participação, né? Agradecer você que está nos ouvindo, que está nos vendo, e te dizer que a motivação para você estar em Cristo Jesus é a cruz que Ele levou na via dolorosa. Ele sofreu por você, sofreu por mim. Ele deu a vida por você. E que você entenda que essa é a motivação. Que Ele foi crucificado, morto, e ao terceiro dia Ele foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui. Porque essa é a maior revelação do Evangelho. É quando Jesus ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, não faria sentido o que estamos fazendo aqui hoje. Então, essa é a nossa missão. Te mostrar que Ele vive e reina para sempre. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você acabou de ver o nosso terceiro episódio sobre a jornada de João, né? Eu quero agradecer, né, a você que pôde estar nos acompanhando. Se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta, né? Fala assim, ó, eu fiquei até o final. Comenta aí que eu vou ver, vou dar coraçãozinho em cada comentário que escrever aí no nosso canal, tá bom? Qual vai ser o próximo episódio, Regis? Vamos lá. Nosso próximo episódio vai ser João como testemunha ocular da glória de Deus. Vai ser tremendo, hein? Vai ser tremendo, hein?
E aí a gente, olha, pessoal, a gente estamos no Spotify, né, o Regis? Estamos no Spotify também, no Instagram, no YouTube. Segue a gente, tá? Deixa o like. Deixa o like, apoia o nosso canal, tá bom, pessoal? Então é isso. Até o próximo episódio. Valeu!